No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seminário 9, intitulado de A Identificação. Esse seminário foi conduzido pelo Lacan entre os anos de 61 e 62, e este, em especial, traz uma marca muito específica. Diz respeito a uma virada no ensino do Lacan. Entre os seminários 1 e o seminário 8, nós acompanhamos um Lacan que estava embasando o seu ensino no estruturalismo e na linguística. Esse seminário, em específico, ele traz um caráter muito importante porque é o momento em que o Lacan traz para a conversa no seu ensino a topologia. Essa ciência que é uma ramificação da matemática e que o Lacan recorre a ela com um objetivo muito claro: extirpar da psicanálise toda a possibilidade de intuição. Então, se até então haveria a possibilidade de fazer uma prática psicanalítica intuitiva, através daquilo que ele insere neste seminário, ele extirpa toda a possibilidade de que os psicanalistas embasem o seu fazer através de uma intuição. E para isso, ele introduz neste seminário alguns pontos importantes para nós elencarmos aqui nesse nosso vídeo, nesse nosso encontro. O primeiro deles é que o Lacan inaugura a noção de traço unário. O traço unário sendo a marca primordial, a primeira inscrição simbólica na relação do sujeito com o outro, na relação do sujeito com a linguagem. Uma segunda característica deste seminário que ele vai considerar e que eu penso ser uma das mais importantes é quando ele vai fazer uma distinção entre identidade e identificação. Ele vai construir a noção de que toda identidade, toda construção de identidade, ela é imaginária. Isto é, ela tem uma consistência na relação com o outro, mas, por definição, ela é furada. Ela é um construto que diz respeito a uma tentativa de ser aquilo que o outro quer que eu seja. Enquanto a identificação, ele vai construir a noção de que a identificação é sempre ao significante. Então, aqui ele insere a esfera simbólica na diferença entre a identidade como sendo essa que se sustenta no registro imaginário e a identificação como sendo essa que se sustenta na esfera e no registro simbólico, de uma identificação ao significante do outro. Um outro aspecto muito importante desse seminário 9 é a inserção, como eu já disse, da topologia e de algumas figuras muito específicas, que vão introduzir, a partir delas, a estrutura do inconsciente, que deixa de ser aquela que está embaixo ou em cima, para ter um caráter esférico. E essas esferas têm nomes específicos, entre elas estão o cross-cap, a banda de Moebius, o toro e a garrafa de Klein. Essas esferas que a princípio podem parecer mirabolantes e podem despertar em nós uma pergunta rápida do que viria a ser: o que é isso aqui? Por que isso está aqui? Tem um sentido, uma construção da qual Lacan esmiuça e depois constrói a noção de inconsciente, a relação do sujeito com o outro, por exemplo, a significação a partir da garrafa de Klein, que ele considera que está entre a boca e o ouvido, e o ponto crucial, do qual irá atravessar de ponta a ponta, de capa a capa, o seminário, que é a introdução ao objeto A. Desde o seminário 4, se vocês voltarem aos vídeos anteriores, vocês vão ver que o Lacan vem trabalhando a noção de objeto desde então. A princípio, o objeto que falta para a psicanálise, depois o objeto como das Ding, a coisa, depois o objeto a Galma, no seminário 8, e aqui no seminário 9 é quando ele faz uma virada e constrói a noção de objeto a partir de 3 dimensões: real, simbólico e imaginário. Ele vai dizer que existem 2 dimensões do falo, sendo a primeira o falo imaginário, aquela que dá consistência a um possível objeto que exista na realidade, o falo simbólico, que é o representante da falta do outro, e o objeto A como sendo essa construção real, que não encontra um representante na linguagem para ele e somente no campo dos afetos, isto é, a angústia. Tema este que já nos introduz no próximo vídeo,
em que iremos falar sobre o Seminário 10, que é onde o Lacan encontra apenas no campo dos afetos um representante para o objeto A e para o real. Uma última noção, que não tem o objetivo de encerrar, mas de considerar alguns pontos específicos, Lacan vai fazer uma elaboração a respeito do significante muito importante, que é a seguinte: o que faz de um elemento discursivo um significante é quando nós entendemos que um não é igual ao outro. É quando ele vai dizer que não existe identidade, tampouco identificação, desde que ela seja no campo do significante, porque um significante não é igual ao outro. Além de convidá-los à leitura desse seminário, e vocês podem adquirir aqueles que tiverem interesse pelo Centro de Estudos Freudianos do Recife, e aí vocês vão precisar encontrar as formas de contato. Vocês também podem acessar esse seminário em PDF pelo site da Starfelar. Vocês vão encontrar esse seminário em francês, só para quem tem facilidade pode ter acesso. É um seminário muito importante. E eu quero trazer uma citação para concluirmos essa nossa construção aqui, em que ele vai falar do significante. Essa citação ela está no capítulo 3 do seminário 9, na lição de 29 de novembro de 61, e ele vai dizer assim: do processo dessa linguagem, do significante, somente pode partir uma exploração que seja fundamental e radical de como se constitui a identificação. A identificação não tem nada a ver com a unificação. Somente distinguindo-a desta é que se pode dar-lhe não somente seu destaque essencial, com suas funções e suas variedades. Isso é muito importante, porque ele está nos dizendo que a identificação nada tem a ver com a fusão. Estar identificado ou identificar-se a algo ou a alguém não é fundir-se a ele, contrariando a noção de que a identidade seria, então, tornar-se igual ao outro ou identificar-se ao ponto de ser igual ao outro. Então, Lacan se afasta dessa noção e nos ajuda, desde então, a pensar a noção de transferência contrária à noção de uma possível identificação. Convido você a compartilhar, curtir e comentar esse vídeo e a me encontrar nas redes sociais, no meu perfil no Instagram, @HumbertoJuniorPsi, e por lá acompanhar o projeto Nordestinamente, de transmissão lacaniana, e todas as atividades das quais eu estou inserido, e a fim de que você conheça ainda mais o meu trabalho. Te encontro no próximo vídeo sobre o Seminário 10. Beijo!